E aí galera, tudo bom? Bem, como eu estou lançando o banco de voz junto com a Reclist, eis aqui o primeiro tutorial para você criar o seu banco de voz em português. Bem, o primeiro passo é a gente entender e aprender a ler a Reclist, já que ela está totalmente codificada para uso próprio do tal. Junto com a Reclist vocês vão encontrar um bloco de notas chamado Pronúncia Unicode. Nela está listado tudo que eu vou falar nesse vídeo, mas de uma maneira mais prática para vocês entenderem melhor. Bem, para começar, a Reclist ela não está em Xampa, que utilizava em outros bancos de voz. Ela está codificada com uma conotação nova, uma conotação que eu mesmo criei para adaptar a nossa linguagem melhor. E ela é simples. Começaremos por 5 vogais. As primeiras 5 vogais possuem o som que elas mesmas representam. Por exemplo, o A minúsculo tem exatamente esse som, o som de A. Então, em palavras como abacate ou arara. O E minúsculo tem o som de E, como em efêmero, em erro. Temos o I, que tem o som exatamente do I, em início, ciclo. O O minúsculo, que tem o som de O, em ovo, ônibus, homem. O U com som de uva, universo, único e por aí vai. Após eles nós vamos ter mais 3 vogais. As outras 3 vogais elas são minúsculas, são o A, o E e o O minúsculo, porém acompanhadas com um apóstrofo, que é a vírgulazinha acima das palavras. Bem, ao invés de colocar como número ou como uma letra maiúscula, já que as maiúsculas a gente vai usar nas próximas, que são as nasais. Mas vou explicar essas aqui para vocês. O A com apóstrofo, ele tem o som de A, mas não é o A nasal como an, é um som oral, tipo em maçã, cama. Então não confundir A com an. A é um fonema oral e an é nasal. Temos o E com apóstrofo, que obviamente tem o som de E em palavras como certo, como era, fera, é o E agudo. E o O com apóstrofo é a mesma coisa, é o O agudo, tem o som de O, óculos, olhos. E agora vamos para as nasais, que são 5. Todas elas estão codificadas em letras maiúsculas, seguidas de um N minúsculo. E todas elas são acompanhadas desse N para mostrar que no final da pronúncia tem uma espécie de liberação nasal, como o Léo antigamente chamou nos seus tutoriais de PTBR no tal. Essa liberação nasal é esse sonzinho no final das palavras nasais que existem. Por exemplo, samba, fanta, entrada, simples. Sabe esse in no final? Essa espécie de N ou M é uma liberação nasal. E todos esses fonemas nasais eles possuem. Isso que diferencia eles, também pelo fato de eles serem nasais, dos outros fonemas. Serão pronunciados dessa forma. O A maiúsculo com N tem som de an, em palavras como antigo, âmbar, andares. O E maiúsculo com N tem o som de em palavras como entrada, sempre, lente. O I maiúsculo com N tem o som de in em palavras como 5, incêndio, índio, infinito. O O maiúsculo com N tem o som de on em palavras como onda, sonda, sombra. A letra U maiúscula com o N tem o som de em palavras como mundo, zumbido. E também como o próprio número possui esse fonema como nome, o número 1, que tem exatamente o som desse fonema, 1. Temos também 2 semivogais, o W e o Y. Quando elas iniciam uma palavra, elas têm o som mais rápido, então elas são em palavras como mais estrangeiras, como por exemplo, wasabi, watashi, o Y em you, yuki, tem esse som de you mais rápido. E isso aparece muito mais no final das palavras que nós pronunciamos. No exemplo da lista, por exemplo, eu coloquei a palavra mal, que tem o W no final, formando o som de U, mal, que ele não tem uma pronúncia tão forte. E o Y, eu coloquei como exemplo dele no final da palavra vai, por exemplo, que tem o som do I mais rápido. Bem, após elas nós vamos ter as fusões.
As fusões são 4. Eu vou explicar o que são essas fusões para vocês. Na Hecklist você vai encontrar fonemas com as vogais minúsculas acompanhadas do W e do Y, que vão ter exatamente esse som de finalização que eu dei exemplo anteriormente. E vocês vão ter as fusões, que são a junção de duas letras maiúsculas mais o N. E elas têm o A maiúsculo com o maiúsculo, o A maiúsculo com o I maiúsculo, o O maiúsculo com o I maiúsculo e o U maiúsculo com o I maiúsculo. Todas elas são nasais. E elas têm os sons específicos que no nosso idioma são muito importantes, por causa da formação e da conexão com certas palavras. Para não ficar complicado, que nem nas outras Hecklists, onde eu utilizava para produzir esses sons o W e o Y, eu resolvi criar esses fonemas específicos para elas. Então, só de você ler, você já vai associar. O primeiro é o A maiúsculo com o maiúsculo e o N, que significa ão, em palavras como mão, não, pão, bem simples. Quando o maiúsculo é substituído pelo I maiúsculo nessa mesma combinação, o som é de AN, em palavras como mãe. Eu acho que a única palavra que eu tenho mesmo para dar como exemplo. Após essas duas, vão ter o O maiúsculo com o I maiúsculo, acompanhados do N, que tem o som de ON, em palavras como peões, por exemplo, ou opiniões. E após elas, temos o U maiúsculo com o I maiúsculo e o N, que é uma palavra que não é escrita com N na nossa pronúncia, mas que está numa palavra que a gente muito usa, a palavra muito. Essa combinação tem som de UIN, em palavras como muito, como eu já disse, e palavras também como ruim. Ou seja, essas 4 fusões vão ter que sons? Elas vão ter o som de ão, ain, oin e uin. Muito bem, essas foram os fonemas de vogais. Simples de entender, sem enrolação, e pratiquem e revejam esse tutorial para facilitar. E ouçam também os fonemas do banco de voz. Agora nós vamos para as consoantes, que não é nada complicado e também eu não vou ficar muito em cima delas para vocês entenderem, porque já está muito simplificado. Bem, vamos começar na ordem. Temos o B de bola, D de dado, DJ de diamante, que é um D mais forte, um D mais africado, vamos dizer assim. D, tem som de D. F de faca, G de gato, J de gelo, K de casa, que também é equivalente ao nosso C, L de lápis, LH de galho, M de manto, N de noite, NH de ninho, P de pato, e agora temos as variações do R. Eu apliquei 5 R's na Hecklist, por conta de sotaque, por conta de pronúncia. Quais são eles? O primeiro R é o R minúsculo, ele tem o som trilhado em palavras como arara, aranha. Em finalização de algumas palavras, ele aparece como amor, perdão. É um R trilhado, simples. Após ele temos o R triplo, que é o som do R trilhado, porém em espanhol. É um R mais alongado, como R. Tem esse som, amor, porta. Temos também o R, usei 2 Hs para representá-lo. Ele é um R com som mais raspado, como em rápido, corroer, jarra. Finalizações de palavras ele soa como amor, tarde, com esse som bem forte, bem raspado. Temos o R duplo, que pode sim ser gravado caso o seu sotaque for o mesmo do anterior, mais raspado, ou uma coisa com som mais leve, com som mais de respiração. O meu, por exemplo, eu gravei com o meu sotaque, que tem o som de respiração. Por exemplo, eu não falo rápido, eu falo rápido. Rápido, rato. Na finalização de palavras fica como amor, fica com som de respiração. Bem, esse fonema ele não vai ter um padrão, ele vai ser um fonema neutro que você pode gravar assim como você pronuncia normalmente. Ele vai ser um padrão do banco de voz, sempre vai ser utilizado. O próximo e último é o R maiúsculo. O R maiúsculo tem o som caipira, um som mais também americano. Tem o som de em palavras como em inglês, por exemplo, como right, como real. Ele está muito presente em sotaques mais como caipira e mineiro. Amor, porta, carne. Até eu falo assim, mesmo sendo de São Paulo. Bem, esses são os R's. Continuando as consoantes, nós vamos ter S de sapo, T de teto, TCH, que é um som do T africado, em palavras como tia, tem o som de T, e V de violão, e Z de zebra.
tudo que eu tenho para falar sobre como ler a hacklist é isso. Vocês só precisam decorar que som cada código representa, cada fonema representa. E vamos agora para o próximo tutorial. Nós vamos gravar. É isso.